Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Dinâmica Tecnologia. Bom, e um dos assuntos mais comentados aí no mundo atual, né, é o ChatGPT. Então, hoje, né, a ideia do webinar aqui é falar um pouco mais sobre essa tecnologia e, principalmente, como ela se integra, né, com a plataforma Microsoft 365, para a gente poder utilizar, né, a IA aí no nosso ambiente de produtividade. O meu nome é João Paulo, atuo na área comercial da Dinamio e hoje estamos também com o Charles Bauer, que abordará com maior profundidade o tema de integração do ChatGPT com o Microsoft 365. Olá, Charles. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, antes de mais nada, né, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a Dinamio Tecnologia, caso você não conheça. A Dinamio está no mercado desde 1996, estamos localizados no sul do Brasil, aqui em Joinville, Santa Catarina, e atuamos com empresas de dentro e fora, né, do país. Tá? Nosso time atua em caráter 24/7, com profissionais certificados em suas áreas para atender, né, os clientes da melhor forma. Tá? Pouquinho aqui, né, trazer um pouco dos nossos números. Tá? Hoje, né, a Dinâmica está com mais de 26 anos de mercado de TI, uma empresa tradicional já, né, do Brasil, aqui na região sul também. Temos aí em torno de 70 colaboradores certificados, né, mais de 70 colaboradores, que, claro, né, atuam aí sempre buscando as certificações em suas áreas para atender melhor os nossos clientes. Hoje, o nosso time de serviços gerenciados atua administrando mais de 3 mil servidores, ao menos 35 mil usuários em atendimento, né, e pelo menos 200 mil alertas e chamados sendo tratados e atendidos mensalmente. Tá? A gestão, hoje, né, nós entregamos soluções em 4 pilares, tá? Que vai desde o planejamento, construção de soluções, execução e atuação no dia a dia e, claro, né, licenciamento nas mais diversas tecnologias. Então, nesse planejamento hoje, nós atuamos com transformação digital, migração para a nuvem, consolidação de ambiente, integração de domínios e empresas. Tá? Buscamos atuar, então, na construção de soluções em nossos clientes, né, em ambientes que vai desde o ambiente Microsoft, ou seja, o Windows Server, ambientes de data center, próprio System Center, né, virtualizadores como Hyper-V, Office 365, Azure, também soluções de backup como a Vim, então, ou seja, implantação, melhoria nesse ambiente de backup, replicação para a nuvem, backup imutável, orquestração, né, de disaster recovery. Também atuamos aí com soluções de antivírus, tá? A gente atua aí com soluções da Kaspersky, né, para construção, então, de soluções, né, esse ambiente ele pode ser local, cloud ou com módulos avançados, né, como o próprio EDR. Atuamos também com soluções da Corpia, como o próprio Corpia Password Reset, aí, que vai atuar, né, para automatizar o processo de reset de senhas dos usuários de rede, questão de gestão de acessos com o Corp IGA, como muitos conhecem, tá? Ou mesmo revisão de acessos com o Corp Access Review. Tá? E agora, né, até uma grande novidade aí que a Dinami vem trazendo é que estamos atuando em parceria também com a Manage Engine para trazer soluções aí de segurança, como o Endpoint Central, por exemplo, né, aí para Patch Management e outras soluções. Tá? Então, né, havendo necessidade, contem com a gente. Tudo bem? Também, então, com o nosso time de serviços gerenciados na sustentação de ambientes dentro de nossos clientes. Tá? Então, a gente vai ser um braço de TI aí, né, do ambiente interno de vocês e atuamos para apoiar desde a operação de data center, atuando aí com servidores, virtualizadores, né, storage, tudo que envolve a operação de data center. Tá? Atuamos também com um ambiente de atendimento aí para Service Desk, tá? Então a gente tem uma central de atendimento aos usuários aí com atendimento N1, N2.
Outro serviço importante aí que nós tem sido cada vez mais procurado aí pelos nossos clientes e que nós podemos atender é a questão de gestão de patches e updates, né? Tá ligado aí diretamente a questões de vulnerabilidades dentro do ambiente de nossos clientes. Então, cuidamos de toda, né, a sua operação aí de updates, seja de servidores, estações ou de ambos, tá? Atuamos também com a gestão do backup, tá? Então, verificar diariamente os jobs, fazer restaurações frequentes para verificar se esse backup está íntegro de fato. Atuamos também com toda a parte de monitoramento 24/7, então links, servidores, antenas, ou seja, do ambiente crítico para sua empresa, né, para que você tenha uma maior segurança e possa focar no seu negócio. Fazemos toda a parte de sustentação de segurança, tá? E claro, atuamos aí com um contrato de suporte e consultoria, né? E para todos esses serviços atuamos aí na modalidade 24/7 ou 8/5, né? Como for mais atrativo, qual for a demanda, né, dos nossos clientes, tá? Né? Não podia faltar a parte de licenciamento, né? Hoje a Dinami, então, atuei com algumas soluções, né, soluções de ponta de mercado. Então, se você precisar, por exemplo, de algum apoio na aquisição de alguma solução Citrix para entrega de aplicações em nuvem, ou mesmo aumentar, né, a segurança e melhorar a experiência do usuário, tá, para esses acessos externos, tá? Então, conte conosco para licenciamento Citrix, ou produtos, né, da própria Corp. Então, toda a parte de licenciamento para o Password Reset, para o Corp EGA, para o Corp, né, o Access Review aí para fazer essa revisão de acessos. Atuamos também com o licenciamento Kaspersky, tá? Lembrando, né, que para as áreas de operação hoje nós somos agnósticos à marca, né, e para licenciamento tem algumas marcas que a gente, né, atua com os nossos clientes. Como eu falei, outra solução que nós estamos atuando agora é com a Manage Engine, então contem conosco para fazer também o licenciamento das suas soluções Manage Engine para Patch Management ou outras soluções, como soluções de CIEM e tudo mais, tá? E claro, né, todo o ambiente Microsoft, seja parte de servidores, Office 365, assinaturas Azure. Então, contem aí com a gente para esse ambiente e também, né, soluções Vim, tá? Então, aqui, né, claro, vai não só a parte de backup e replicação do ambiente, né, do backup local, como também Vim para backup para Office 365, Vim para Salesforce, então toda a linha de backup da Vim, tá? Então, contem conosco aí para ser esse ponto de apoio nessas questões. Tá? Falar um pouquinho também sobre o Corp IGA, né? Muitos clientes já conhecem, mas para quem não conhece, o Corp IGA é uma solução de automação, né, de administração e governança de acessos que, baseado em integração com o sistema de RH, tá? E no perfil de cada colaborador, então o Corp já identifica que um novo colaborador ele foi contratado e já faz o provisionamento automático de todos os acessos. Tá? Então, aqui trouxemos alguns exemplos de integração, por exemplo, SAP, TOTS Proteus, Microsoft 365, né? Então, dentro do AD, vai liberar o usuário de rede, já vai liberar, por exemplo, a criar o e-mail desse colaborador, pastas compartilhadas e módulos do ERP. Então, a gente consegue aí fazer essas integrações com os sistemas. Quando o usuário ele altera de cargo dentro da empresa, né, o Corp identifica automaticamente que houve essa mudança, já faz o desprovisionamento dos acessos antigos e provisiona os novos, para que ele tenha, de fato, só aos acessos que ele precisa dentro da empresa. Isso vai trazer uma segurança muito maior para vocês, tá? E quando o colaborador é desligado, a gente sabe que eventualmente, né, há uma demora, muitas vezes, para ser desligado o colaborador de fato, para a informação chegar na TI, então o Corp apoia nesse processo, fazendo também todo o desprovisionamento automático dos acessos. Tá? Tudo com fluxos, né, automatizados, com aprovadores. Então, o usuário também recebe um portal de autoatendimento onde ele mesmo pode fazer a solicitação dos acessos e, através desse fluxo de aprovação, o acesso é liberado de forma automática, tá? Ou o próprio gestor consegue fazer essa solicitação, tá? Ou mesmo o time de Service Desk. Tá? Então, assim, a solução é sensacional, ela vai aumentar a segurança do ambiente e melhorar a governança dos acessos. Tá?
Bom, alguns avisos aqui antes de a gente entrar, né, no tema principal aqui desse webinar. Tá? Nós iremos disponibilizar um formulário para que quem participou aqui do nosso webinar possa receber o certificado após o evento. Então, preencham o formulário. Se possível, se gostarem do conteúdo, compartilhem no LinkedIn, a gente vai ficar muito feliz. Tá? O webinar vai ser gravado, então vocês receberão um link posteriormente. E caso tenham dúvidas, utilizem o botão Q&A, está disponível aí na tela de vocês. Ou encaminhar até um e-mail aqui para a Dinamio, né, comercial@dinamio.com.br, que ficaremos felizes em atendê-los. Tá? Agora eu passo a palavra para o Charles, que vai dar sequência aqui no webinar. Você, Charles. Olá, pessoal. Obrigado, João. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Espero que todos estejam bem. É ótimo estar aqui com vocês hoje. Então, meu nome é Charles Bauer, eu sou o CEO da Dinamio e serei o responsável por fazer a apresentação do Copilot para vocês hoje. Então, vamos lá, né? Esse eu acho que é um momento bem histórico, a gente está experimentando aí uma mudança única em uma geração, né? Durante anos, a gente sempre confiou em padrões estabelecidos de trabalho que foram herdados da era industrial, aquele modelo que a gente aprendeu na escola quando éramos pequenos, né? E agora esse novo modelo de trabalho está se emergindo e a inovação está nos acelerando para um próximo nível de inteligência da maneira como nós trabalhamos. A grande questão que fica com tudo isso que está acontecendo, né, é como é que será essa próxima década de trabalho. Como é que a gente vai se preparar, né, que ferramentas a gente vai utilizar para esse próximo trabalho que está por vir, né? Vamos começar falando um pouquinho do mundo de hoje, né? As coisas ao nosso redor estão mudando rapidamente e as nossas empresas precisam se adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Isso nunca foi novidade, mas agora está muito mais intenso e mais emergente, né? O tempo inteiro coisas novas acontecendo. Falando da inteligência artificial, né? Ela já existe há muitos anos. Quando eu fiz a faculdade lá atrás, há 20 e poucos anos, já era um tema que a gente estudava, já tinha matéria sobre esse tema. Nós sempre usamos ela, né, a inteligência artificial, sempre para as coisas simples, como consertar a nossa gramática, complementar um pensamento aqui, criar um slide do PowerPoint ali. Em outras palavras, né, a inteligência artificial sempre nos ajudou a economizar um pouco de tempo, ou ajudando a completar só 10% final do nosso trabalho, mas nunca de forma intensiva, né? Agora a gente está experimentando uma mudança na capacidade dessa inteligência artificial que eu acredito que vai perturbar, né, o nosso mundo em grande escala. Já está fazendo. Né? Só o burburinho, as coisas que a gente já está vendo sobre esse tipo de inteligência artificial, o impacto já está sendo gigantesco. E o que a gente está falando dessa inteligência artificial agora é uma IA generativa, que ela explora, né, um modelo de linguagem conhecido como LLM, que envolve a criação de conteúdo ou criação de novos dados, né, e sempre originais, usando algoritmo de aprendizado de máquina. O que a gente tinha até agora era sempre dados copiados de um lado ou de outro. Agora, com a IA generativa, os dados, os conteúdos, eles são gerados, né? Ela é capaz de fazer muito do trabalho duro que a gente tem, né, economizando muito do nosso tempo e elevando a nossa qualidade de trabalho de boa para excelente. Tá? Então, a ideia é que ela vai trabalhar em conjunto com a gente para melhorar muito a qualidade das nossas entregas. E falando do poder dessa inteligência artificial que a gente vai ver hoje, ela é possibilitada pela nuvem da Microsoft, que ela é única tanto na amplitude quanto na profundidade das suas ações. Né? Essa nuvem da Microsoft ela é um dos maiores diferenciais de como essa inteligência artificial vai impulsionar a inovação dentro das nossas empresas. E as duas maneiras pelas quais isso vai acontecer, né, estão entre ajudar a gente a acelerar radicalmente a nossa produtividade, a nossa capacidade e a capacidade das pessoas que trabalham conosco, sempre aproveitando a inteligência artificial transformacional incorporada nas soluções da Microsoft, que é o que a gente vai ver hoje, assim, tudo integrado aos sistemas que a gente usa no nosso dia a dia. Até hoje, quando a gente ouvia falar de inteligência artificial, estava lá longe para o pessoal de desenvolvimento usar, para o pessoal de sistemas usar, e isso agora vai vir uma ferramenta para a gente, né, do dia a dia, os réis mortais, como eu brinco às vezes, poder utilizar isso no dia a dia. E, em segundo lugar, a Microsoft oferece, né, claro, as ferramentas e os serviços de que a gente precisa para a gente criar os nossos próprios aplicativos e serviços inteligentes usando inteligência artificial.
Então, se vocês possuem uma equipe de desenvolvimento interno ou um parceiro que desenvolve produtos, né, você pode utilizar tudo que a gente vai ver de inteligência artificial buscando da plataforma em nuvem da Microsoft chamado Azure. Tá? Isso por um custo bastante acessível e um poder de experiência extraordinário. Mas voltando aqui para nosso tema, né, falando do trabalho moderno, das ferramentas Office, né, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês o que foi anunciado recentemente e como é que isso pode transformar a forma como a gente vê a produtividade hoje, né, e como é que a gente vai vivenciar isso nos próximos dias. Quando a gente recebeu essa novidade da Microsoft como parceiros, né, a gente já pensou logo como é que a gente podia atrelar isso e levar para a maior quantidade possível de pessoas, tá? E aí a gente pensou que através do webinar, né, seria a melhor forma de alcançar a maior quantidade de pessoas para potencializar, né, a sociedade brasileira, aqui o nosso ecossistema, as nossas empresas, a poder trazer essas possibilidades para o dia a dia, legal? E para isso, tá, eu preparei para vocês um gráfico que mostra, né, comparando como é que é a nossa vida com inteligência artificial e a nossa vida sem inteligência artificial, quando a gente fala aqui num exemplo bem simples, quando a gente precisa criar um conteúdo, ou um documento, ou uma apresentação, ou até mesmo um e-mail, né? Do lado esquerdo, a gente tem o nível de qualidade do trabalho que normalmente a gente entrega, né? E do lado direito, o quanto a gente tem que se dedicar para entregar cada tipo de documento. Tá? Então, quando a gente tem a IA trabalhando conosco, né, a gente já começa como ela já cria materiais para a gente pode dedicar a maior parte do nosso tempo, já começando de um material de boa qualidade, se dedicando para transformar ele em excelente e frequentemente entregar de forma extraordinária aquele material. Quando a gente não tem a IA, a gente começa do zero. Tudo é muito difícil, a gente depende de estar criativo, de estar bem disposto, de ter conhecimento para começar determinado material, e quando a IA nos ajuda, a gente já começa de um material extraordinário. Então, isso vai ajudar muito no nosso dia a dia. Tá? E é por isso que eu apresento para vocês o que a gente conhece agora como Microsoft 365 Copilot, que é nada mais, nada menos que uma maneira de trabalhar destinado a ajudar as pessoas, né, ao redor do mundo a redescobrir a alma do trabalho. A gente vai começar com trabalhos já de boa qualidade. Com certeza a gente acaba se sentindo mais tranquilos, mais felizes, mais dispostos a poder nos dedicar a entregar trabalhos de ótima qualidade, né? O Copilot ou o copiloto, como a gente está chamando aqui dentro, ele combina o poder de grandes modelos de linguagem com os seus dados. A ideia é que ele analise o teu calendário, teus e-mails, bate-papo, teus documentos e reuniões, né? E com isso transformar as palavras que a gente vai ter de comandos para ele na ferramenta de produtividade mais poderosa do planeta. Tá? Isso é o que a gente vai ver, como é que ele funciona e como é que ele já está funcionando. E o mais legal é que ele faz isso respeitando a segurança e a privacidade da empresa. Tá? Isso hoje em dia a gente sabe que é muito importante e isso continua sendo aplicado em todo o desenvolvimento da plataforma Microsoft. Tá? Ele não é apenas uma nova maneira de fazer as mesmas coisas, é uma forma totalmente nova de trabalhar. Tá? Essa tecnologia, né, a ideia é que ela se adapte a nós e não ao contrário. Porque lembrando, né, como eu comentei antes, ela é o copiloto, mas quem está no comando somos nós. Tá? Então, e o mais legal, de novo, né, é que do Copilot é a gente que sempre está no controle. Nós vamos ver agora uma demonstração inicial, tá? A gente vai ver que a gente decide o que a gente mantém do conteúdo, o que a gente modifica, o que a gente descarta. A gente vai começar a ser mais criativo dentro do Word, mais analítico dentro de um Excel, até mais expressivo dentro de um PowerPoint. Eventualmente mais produtivo no Outlook, que pessoalmente é um drama que eu enfrento na quantidade de e-mails que a gente tem para desenrolar e resolver todos os dias, né? E mais colaborativo dentro do Teams. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que as coisas vão acontecer. Tá? Então, aqui a gente vê um exemplo de um comando sendo passado para o Copilot para ele nos preparar para uma reunião. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar para nós uma lista de tópicos que a gente deve estar a par para ir para aquela reunião. Outra forma aqui, a gente pedindo para ele gerar um rascunho,
anúncio baseado num documento de Word de um produto que a gente tem. Então ele vai gerar para a gente vários textos prontos para a gente usar aonde a gente precisar. Imagina começar isso tudo do zero. Aí depois, aqui a gente pediu para ele criar uma apresentação de 10 slides sobre o mesmo tema. Quanto tempo que a gente não economizou aqui, né, nessa automação? Tá? E aqui no Excel, né, uma análise pedindo para ele responder quais são os produtos mais lucrativos de uma lista de dados. A gente vê que com o poder dos comandos naturais de texto, as possibilidades são infinitas. É uma coisa realmente revolucionária, né, em relação a tudo que a gente viu e vê até hoje em relação à tecnologia. Para quem não é muito da área, eventualmente isso acaba sendo até um pouco assustador, de onde a gente está conseguindo chegar com tanta tecnologia. Então aqui vários exemplos, né, de comandos e instruções, sempre do jeito da gente escrever, porque a tecnologia se adapta, né, ela entende realmente todas as possibilidades da forma que a gente escreve, entregando aí para a gente uma produtividade extraordinária, tá? Então o Copilot, ele vai estar integrado, né, está integrado dentro da plataforma Microsoft 365 de duas maneiras. Primeiro, ele vai funcionar lado a lado com a gente, como copiloto mesmo, incorporado nos aplicativos do Microsoft 365, que a gente usa todos os dias. Incorporado no Word, no Excel, no PowerPoint, no Outlook, no Teams e por aí vai, tá? Em segundo lugar, ele é um aplicativo baseado em bate-papo que funciona daí dentro de todos os aplicativos também. É como se fosse uma pessoa para você conversar dentro de cada aplicativo, para você poder fazer solicitações de comando, de criação, de análise e tudo mais. Usando apenas as suas palavras, né, a gente pode fazer o Copilot trabalhar para a gente. E ele coleta todas as informações que ele tiver acesso dentro da nossa corporação para fornecer as respostas relevantes e contextuais. Tá? Então, eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos, né? Então, o Copilot dentro do Word, eu acho que será um grande divisor de águas, né? Porque ele vai dar início a um processo criativo para que a gente nunca mais tenha que começar a partir de um documento em branco. A gente nunca mais vai ter a crise de falta de criatividade, né? Poxa, eu não consegui fazer nada hoje porque eu não estava criativo. Isso o Copilot vai resolver para a gente. E aí a gente já começa embalado, produzindo conteúdo. Né, com um breve aviso, um breve comando, o Copilot para o Word poderá criar rascunho, trazendo automaticamente as informações mais relevantes de toda a organização conforme necessário. Ele vai escrever conteúdo, editar, resumir, realmente criar isso ao nosso lado, tá? Então, aqui nessa demonstração, a gente vai pedir para o Copilot criar uma proposta de negociação, né, com base em determinadas anotações que a gente tinha previamente em um OneNote, e depois incluir, com base em um outro documento, as ofertas de negociação. Tá? Então, aí você vai ver que você pode avaliar o conteúdo que ele gerar, e a gente decide se quer manter, se quer ajustar. Por exemplo, a gente pode deixar o texto mais enxuto, mais sério, pedir para refazer, pedir para agregar um dado adicional. Realmente é um negócio extraordinário, tá? Porque ele está criando conteúdo, já criou, a gente decidiu manter aqui nessa apresentação, aí ele começa de volta, tá? Então, criaram uma apresentação com base no documento do OneNote e pega os dados e oferta de um outro documento do Word. Ele mostra, isso é interessante, ele mostra com base no que ele criou o material, tá? Então, isso é muito legal para a gente ter certeza de que as informações são fidedignas. Vamos avançar, que a gente tem muita coisa legal para ver também. O Copilot no Excel, tá? Que também é um outro divisor de águas, ele vai colocar ao nosso alcance todos os recursos avançados que o Excel entrega. Tá? Com base em análise que a Microsoft tem, a maioria das pessoas mesmo, assim, usa em média só 10% das possibilidades da maioria dos produtos da família Office, tá? Incluindo o Excel. Então, o Copilot ele vai usar os outros 90% que a gente acaba nem sabendo que existe. A gente pode pedir para o Copilot fazer análises que a gente nem saberia como calcular e ele vai nos mostrar esses dados. Ele vai apresentar daí os insights que ele aprendeu com esses dados. Né? Por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta para ele, e se eu convertesse 50% dos meus clientes que hoje usam assinatura básica para avançada, faz uma análise para mim.
Poxa, imagina, você tem que fazer isso no Excel. Um monte de simulação que eventualmente você não tem nem noção de como vai fazer, vai criar um monte de versão do documento, aquelas versões a nova 1, agora sim, agora vai, essa é a final, enquanto ele pode gerar isso para a gente, né? E a gente vai poder pedir para ele, né, decompor essas análises, para ele mostrar como é que ele chegou naquela projeção. Sabe, isso vai dar uma segurança muito grande para a gente poder verificar os resultados. No fundo, né, é o que a gente faz quando a gente tem alguém para nos ajudar, a criar uma apresentação, a criar uma análise, a pessoa vai lá e cria, daí a gente fala, tá, agora me mostra como é que chegou nesses dados, né, para a gente ter segurança. Então, com o Copilot no Excel, a gente vai ter o poder de um analista especialista em dados na ponta dos dedos. E com a falta de profissionais que tem desse tipo no mercado, vai ser uma mão na roda muito grande, né? Então, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, né, é uma análise que a gente faz pedindo para o Copilot analisar os resultados do trimestre de vendas e trazer para a gente a sumarização de 3 tendências. Imagina quem nunca fez uma análise de dados poder já começar com esse negócio rodando, né? E aí, imagina a criatividade, quando a gente começa a ter esse tipo de informação próximo da gente, a nossa cabeça, a criatividade, puxa, explode, vai trazer muitas possibilidades, tá? E agora imagina isso, né, na mão da maioria dos colaboradores dentro da empresa. O quanto a empresa vai dar um salto gigantesco em produtividade em relação a dados, a análise, a produção de conteúdo, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui na demonstração. Legal? E é claro, a gente também tem o Copilot dentro do PowerPoint, não para por aí, né? Ele acaba se tornando, né, nosso parceiro aí para contar histórias, o que a gente quer demonstrar para todo mundo, fazer storytelling e montar apresentações. Ele pode transformar documentos, né, que já estão escritos em apresentações completas. Imagina assim, você tem lá uma apresentação não, um documento das políticas de segurança da informação, e agora você quer capacitar colaboradores com base nela. Você pode dizer para o Copilot fazer isso para a gente. Copilot, transforma esta política de segurança da informação num PPT que eu preciso fazer um treinamento para todo mundo dentro da empresa. É isso que ele faz, tá? Então, outra coisa que ele suporta é a gente resumir, por exemplo, apresentações que são muito gigantes em menores e até reformatar texto. A gente vai acabar virando expert em PowerPoint sem nem mais fazer curso ou conhecer todas as possibilidades de animação, de transição, criatividade para recortar a imagem. O negócio é de outro mundo mesmo. Aqui nessa demonstração que a gente fez, né, a gente pediu para ele criar uma apresentação com base num documento do Word pré-existente. Tá? Então, cria essa apresentação com base nessa proposta aqui. Basicamente, brota aqui as apresentações já prontas. Né? Quanto tempo a gente não economiza aqui? Só da tensão de ter que fazer uma apresentação, a gente já reduz. Aí brota para a gente os slides prontos. Aí, a partir disso, a gente ajusta o que precisa, pede para ele, troca essa imagem, faz aquilo ali, coloca uma anotação adicional, adiciona as informações desse outro documento. Economizamos aqui 2, 3 horas. Isso para quem já tem agilidade e tem mais segurança em criar materiais. Quem não tem, só a redução do estresse de ter que criar um PowerPoint bonito já é um ganho extraordinário, né? E é claro, aqui é onde, para mim, pessoalmente, vai trazer um resultado significativo gigantesco, é o Copilot dentro do Outlook, onde ele vai trabalhar dentro da nossa caixa de entrada, né, para que a gente possa gastar menos tempo triando e-mails, escolhendo o que a gente quer trabalhar naquele momento, e mais tempo se comunicando com todo mundo. Então, ele permite resumir e-mails longos, threads de e-mail, né, e trazer para a gente já resumido e até com sugestões do que fazer naquele momento. Tá? Minha expectativa é, será que isso aí vai ser o fim daquelas centenas de e-mails não lidos que todos nós temos na caixa de entrada? Né? Imagina quando você olha para aquela tua caixa de entrada e fala assim, Copilot, resolve isso para mim. Eu acho que é a coisa mais legal que vai ter aí para a gente voltar, né? A ter a fazer o que realmente a gente espera quando a gente vai trabalhar dentro da empresa. Que com certeza não é ficar fazendo triagem de e-mail ou tendo que ficar parado com o estresse e começar um documento em branco do nada, né? Então, o que a gente vai ver aqui
É o Copilot resumindo vários e-mails em 3 ou 4 palavras para que a gente possa tomar as devidas decisões, tá? Então, na caixinha azul ali, ele já mostra o que o Copilot entendeu das threads e, eventualmente, já monta para a gente a sugestão, tá? Do que fazer. E outra coisa que eu acho muito legal, né, é quantas vezes a gente não ficou refazendo o e-mail porque não tinha certeza se estava sendo grosseiro, se estava sendo sucinto na resposta, ou se estava descrevendo da melhor forma possível, né, o mais formal possível, o mais descontraído possível. Isso tudo, puxa, o Copilot nos ajuda a entregar, tá? Aí, claro, a gente tem o Copilot dentro do Teams também, que é a ferramenta de comunicação da Microsoft, né, que ele vai nos ajudar a fazer reuniões mais eficazes. Ele nos ajuda a se atualizar de uma conversa perdida, trazendo os pontos principais daquelas reuniões, né, num bate-papo específico, ele já consegue trazer as perguntas relevantes daquele tema. Eventualmente, tu teve que se ausentar um pouco, né? Ele acaba se tornando uma secretária participando de reuniões à nossa disposição, tá? Então, e de uma gravação, por exemplo, ele consegue trazer uma análise completa daquela reunião de forma sucinta e a gente consegue fazer perguntas para ele sobre aquela interação que houve naquela reunião, tá? Então, na demonstração que a gente tem aqui, né, a gente pediu para o Copilot resumir os temas tratados na reunião. E aí depois, com base no que foi tratado, a gente perguntou para ele, poxa, pessoal, poxa, pessoal não, né? Copilot, qual que foi o sentimento do pessoal lá? O que tu entendeu que o pessoal estava pensando sobre o tema específico dessa reunião aqui, que era inventário? Então, imagina quanto tempo a gente ganha, né, com resumos desse tipo. Então, aqui ele pediu, poxa, resume para mim a reunião e me conta como é que o pessoal se sentiu durante essa reunião. Tá? Basicamente, ele ouviu tudo que todo mundo falou, né, ou a forma que as pessoas falaram, se foram grosseiras, se foram legais ou não, se estavam irritadas ou não, e traz isso como análise sentimental e tudo mais. É extraordinário, assim, esse mundo que a gente está vivendo hoje, e espero que todos nós tenhamos acesso, que a gente consiga levar isso para as nossas empresas, né. Então, falando um pouquinho dos algoritmos do Copilot, né, eles são treinados em grandes volumes de dados, tá? A chave para desbloquear a produtividade dos negócios usando essa tecnologia é conectar o Copilot aos dados da sua empresa, né? Mas como eu comentei, de forma segura e compatível e que preserve a privacidade. Ele tem acesso a tempo real ao seu conteúdo e às suas regras de segurança. De novo, ele não vai compartilhar, obviamente, nada para fora, porque fica dentro do seu ecossistema, né? E também não vai compartilhar dentro da sua empresa informações que as pessoas não têm acesso. Tá, isso já funciona hoje dentro da plataforma Microsoft 365 e continua com a inteligência do Copilot. É igual fazer uma pergunta para ele assim, poxa, me passa como é que é o salário de todo mundo dentro da empresa. Não sei se esse é um tema oculto ou não, né? Mas vai ser igual nos filmes que a gente vê do FBI, do FBI, que eles falam assim, não, isso é informação classificada, você não tem acesso. Se outra pessoa, se o pessoal do RH perguntar, provavelmente ele vai falar, não, você tem acesso, eu posso te responder. É isso que acontece. Tá? Então, é legal que as respostas elas são baseadas no conteúdo da empresa, no teu conteúdo, dos e-mails da tua empresa, dos teus calendários, dos bate-papos, e ele combina, o mais legal também, é com o contexto que você está vivendo naquele momento. Né? A reunião que você está agora, você faz uma pergunta, ele vai saber que tu está perguntando sobre aquela reunião, a não ser que você deixe explícito na pergunta que é sobre uma outra reunião que aconteceu. Uma troca de e-mail que você está fazendo agora, ou um bate-papo que você teve na semana passada, tudo isso para fornecer resposta precisa, né, relevante para você, já que é o tema que você está perguntando, e contextual, relacionado ao que você está falando naquele momento, né. E aí, para a gente já seguindo para a finalização, tá? Alguns pontos importantes que a gente precisa frisar, né? Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. A nuvem da Microsoft, onde tudo isso acontece, ela é executada com confiança. E a confiança tem sido uma promessa fundamental que a Microsoft incorporou desde o início. Os dados, né, eles são combustíveis que alimentam essa inteligência artificial e você precisa confiar no que os seus parceiros de tecnologia estão fazendo. Tá? E para isso, a Microsoft tem 3 promessas fundamentais
para isso tudo acontecer? Primeiro, né, que os seus dados da sua empresa, eles são seus dados. Esses dados não são da Microsoft, né? Os dados são seus. Tá? Quando a gente entende a operação da Microsoft, entende toda a responsabilidade que eles têm, a gente sabe que a gente usa a infraestrutura, mas os dados são nossos. Os dados são nossos para a gente escolher como é que a gente vai alavancar e monetizar, né? Em segundo lugar, os nossos dados, eles não são usados para treinar ou enriquecer os modelos de inteligência artificial do Copilot, que são a base dele. Tá? Isso é feito de outra forma, não com os nossos dados. O que a gente faz é o que o Copilot faz é pegar um cérebro pronto e falar, cérebro, agora tu pode analisar esses dados aqui e aí tu me traz informações, tá? Então, a gente não precisa se preocupar que alguém que não seja da nossa organização esteja se beneficiando dessa inteligência artificial treinada com os nossos dados. Somente a nossa empresa se beneficia dos dados e dos nossos processos de negócio. E, por último, terceiro lugar, não menos importante, né, os nossos dados e o nosso modelo de inteligência artificial é protegido em todas as etapas pelos controles de conformidade e qualidade da Microsoft, usando as certificações, regras de compliance e de segurança mais abrangentes do setor. Imaginando que a Microsoft e outros provedores de nuvem de grande porte, né, eles atendem o mundo inteiro. Os maiores governos, as maiores organizações de segurança, os maiores bancos, as maiores empresas. Então, imagine essas empresas, o quanto elas não exigem da Microsoft em questão de segurança, de conformidade e tudo mais. Coisa que a gente nunca vai conseguir fazer dentro das nossas empresas, já que a gente não é o nosso business, né? Trabalhar com segurança, com conformidade, proteção de dados, isso é o business da Microsoft. É o que a gente faz, a gente tem outros negócios. Nosso negócio é plantar soja, vender carne, vender carro, e aí a gente foca nisso. Cada um foca no seu negócio, né? Então esse é o compromisso da Microsoft com a gente, e esse compromisso nos dá a confiança de alavancar o poder da inteligência artificial para transformar os nossos negócios, né? Poxa, legal, Charles, legal. E aí, como é que a gente começa esse negócio todo? Tá? Então, a base para tudo que a gente está vendo aqui é ter o Microsoft 365. Tá? Ele é o Copilot, ele será um add-on para os planos mais enterprise da solução. Então, quando a gente fala dos planos E3, dos planos E5, Business Standard e Business Premium. Ok? Poxa, e aí, como é que eu faço para usar? Já está disponível? Sim, ele já está disponível para alguns clientes selecionados, tá? Para que hajam alguns testes, né, antes de liberar isso para o grande público. Lembrando que isso acontece por causa da responsabilidade que a Microsoft tem com todo o ecossistema, né, e com entregar uma solução que dê segurança e realmente a produtividade para todos. E logo estará disponível para todas as empresas, tá? Poxa, como é que a gente pode se preparar? Bem, se você ainda não tem o Microsoft 365, você pode começar procurando a Dinamio, né? Para começar a entender como é que funciona todo esse ecossistema. Se você já tem, a gente pode começar a refinar o que você já tem, tá? Também de nada adianta, e o que é muito acontece muito, né? Legal, eu tenho o Microsoft 365 para todo mundo, tá? Mas e todo mundo pode usar todas as ferramentas? Todo mundo é capacitado nessas ferramentas? A gente normalmente é tão bom quanto as ferramentas que a gente tem para utilizar. Né? Quando vem um problema para a gente resolver, a gente utiliza as ferramentas que a gente tem. Poxa, veio um problema para eu resolver, eu não tenho um Excel para eu utilizar, poxa, eu vou tentar me desenrolar ali com um Word, um Notepad, talvez. Agora, poxa, veio um problema e eu sei que existe o Excel e eu estou pronto para usar o Excel, com certeza eu vou resolver aquele problema muito mais rápido. Tem uma outra apresentação que a gente faz, que a gente demonstra bem isso. Assim, imagina você dando um problema para um mecânico, né? O mecânico ele só tem uma chave de boca para resolver. Com certeza ele vai ser muito menos eficiente do que um mecânico que tem uma caixa de ferramentas, que tem a chave de boca e todas as outras ferramentas. É bem diferente, né? Quando a gente está preparado com o bolso cheio de ferramentas. Legal, e o que mais a gente pode fazer, né? Então, a gente pode começar utilizando o chat GPT da OpenAI,
que vem integrado ao navegador, o Edge, que vem com o Windows, então já para começar a interagir com esse negócio todo, né? Usar a própria IA do Azure para integrar com os sistemas que a gente já tem dentro da empresa, conversando com a nossa equipe de desenvolvimento, ou nossos parceiros, ou direto na OpenAI, para a gente poder trabalhar com esses itens. Beleza, pessoal? Isso era o que eu queria mostrar. João, como é que a gente está de tempo aí? Tranquilo. Eu vou fazer uma demonstração aqui rápida, então, tá? Preparei mais algumas coisas aqui. Eu acho que mais uns 5 minutos a gente consegue demonstrar algumas coisas interessantes. Deixa eu só abrir aqui para a gente visualizar, tudo bem? Então, o que eu trouxe aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo essa tela aqui, que é do meu navegador, direto no ChatGPT, que é onde a gente tem acesso. Legal? Então, aqui é para a gente entender qual que é o poder desse tipo de tecnologia que a gente está falando, tá? Vou começar com um exemplo aqui, tá? Depois vocês podem acessar, não tem nenhum mistério de chegar nessa página aqui, basicamente um pré-cadastro. Então, vamos ver como é que esse negócio vai funcionar. Vamos pensar aqui que eu sou do marketing e quero uma lista de empresas para eu começar a trabalhar e prospectar, né? Então, vamos pensar aqui, liste as 10 maiores empresas de ERP do Brasil. Eventualmente, a gente não conhece todas, às vezes a gente pensa em uma ou outra, mas nunca ouviu todas, né? Poxa, legal, então está me trazendo aqui a lista de várias empresas. É claro que eu poderia buscar no Google, no Bing, mas imagina eu ter que saber como é que eu acho quais são as maiores, né? Então, trouxe para mim as 10 maiores empresas de ERP. Isso aqui já seria um trabalho muito legal. Mas vamos... Pô, eu quero o site de cada uma delas. Eu vou colocar aqui. Adicione a esta lista uma coluna com o site de cada uma das empresas. Escrevi errado empresa ali. Vamos ver se ele vai... Poxa, já colocou ali. Está trazendo o site, né? A gente pensa, poxa, isso daqui eventualmente é trivial, mas imagina o tempo de busca disso daqui dentro do Google. Muito bem, eu tenho as empresas aqui, o que mais? Poxa, mas eu sou de marketing, eu quero falar com o CEO dessas empresas. Agora adicione o link do perfil do LinkedIn, esse daqui eu quero ver. Adicione o link do perfil do LinkedIn do CEO de cada empresa nesta lista. Vamos ver o que ele vai fazer. Infelizmente, não posso fornecer os links de perfil. Pode pesquisar. Então, veja aqui, ele poderia ter entregue, me deu uma análise sobre o tema, né? De que ele não poderia trazer esse perfil do LinkedIn dos CEOs. Mas muito bem, eu tenho a lista das empresas. O que mais que a gente poderia fazer? Eu poderia copiar daqui e já usar, né? Ah, legal. Pensar aqui, a gente trabalha com backup, estou começando a trabalhar com backup dentro da minha empresa e todo mundo fala de política. O que é essa política, né? Então tem que escrever, o pessoal fala de política. Escreva uma política de backup para minha empresa. Então, modelo de política de backup. Imagina que a gente tem aqui participando hoje do evento empresas aí de todos os portes, né? Muitos de vocês já têm uma maturidade, mas às vezes quer revisar o processo, né? A gente também não pode se assumir como perfeitos, né? Então ele está me ajudando aqui a fazer uma política de backup. E, eventualmente eu posso dar uma olhada e trazer coisas mais importantes. Daí legal. Poxa, eu estou vendo esse tema todo aqui, estou gostando, mas já estou pensando que a hora que eu colocar o Microsoft 365, eu vou ter que mandar um e-mail para todos os usuários, e aí eu vou ter que escrever um e-mail para todos os usuários, e não é minha grande habilidade de escrever e-mails, né? Então vamos ver como é que seria. Aqui eu tenho a política pronta, olha só. E agora eu vou pedir para ele escrever um e-mail para mim sobre que a gente está migrando para o Microsoft 365. Crie um e-mail formal para eu comunicar a
todos da empresa que estamos migrando para o Microsoft 365. Vamos ver o que ela fala. Aí ele fala que eu posso adaptar o e-mail. Imagina eu ter que sair do zero, pensar, poxa, como é que eu tenho que abordar essa galera, né? E tudo mais. Às vezes não me sinto seguro. Então, poxa, sair do e-mail. Lembra que eu falei de sair do zero para um e-mail pronto? Ou para um documento pronto? Só ter que digitar ou copiar isso daqui, se eu tivesse que fazer, já levava alguns minutos. Já ganhei essa produtividade. Agora, poxa, legal, né? Para o lado pessoal, por exemplo, eu acabei me envolvendo aí com a parte de esportes recentemente. Vamos ver o que ele poderia me ajudar para o lado pessoal. Vamos pensar aqui. Uma coisa que a gente fala muito no ambiente de corrida é planilha de treino. Então, crie para mim uma planilha de treino para eu fazer uma maratona em 12 meses. Será que acontece? Vamos ver. Olha só, o legal é que os temas, puxa, vão de todas as linhas, né? Óbvio que ela acaba tendo grande responsabilidade aí nas atribuições. Tá? Então, olhando para essa planilha aqui, pelo menos a dinâmica é muito parecida com o que a gente recebe das assessorias. É claro que nas assessorias tem acompanhamento, mas imagina que você não tem nada e quer começar. Então, a gente já recebe aí alguma coisa bem estruturada, né? E aí que eu acho que ele vai acabar fazendo para os 12 meses, eu vou parar, tá? Não adianta, não tem porque a gente seguir. Muito legal. Charles, agora, extraordinário. Quero esse Microsoft 365, mas como toda empresa, a gente tem prioridades de investimento e eu preciso sempre justificar os investimentos aqui dentro da empresa. Será que o ChatGPT pode nos ajudar? Vamos descobrir. O que a gente faria aqui, pensando que é o que a gente recebe sempre? Poxa, eu preciso justificar o investimento para o meu diretor financeiro. Normalmente a TI está abaixo do diretor financeiro, né? Como justificar o investimento em Microsoft 365 para meu diretor financeiro? O que será que vai vir aqui? A gente vê que está trazendo várias coisas aqui. Vamos torcer para que tudo seja positivo, né, pessoal? Mas maior produtividade, redução de custos. E é legal que depois a gente pode refinar, né? Poxa, isso daqui não é muito a forma que eu falo. Poxa, o meu gestor ele é um pouco mais extrovertido, eu posso pensar um pouco mais. Ele é muito mais da área de humanas, por mais que ele seja financeiro, posso falar para ele aqui, reescreva esse texto aqui de forma um pouco mais descontraída. E aí, por aí vai, tá, pessoal? As possibilidades realmente são infinitas. A gente tem algumas perguntas, a gente também já está chegando no final. Deixa eu tirar essa tela daqui. Muito bem. Vamos para a parte de perguntas aí. Bom, pessoal, agradeço, né, a presença de todos. A gente tem aqui algumas perguntas aqui que a gente compilou no decorrer do evento, tá? Deixa eu só abrir também meu vídeo aqui. Temos aqui uma pergunta do William Antônio. Quando o Copilot estará disponível para uso? Você sabe, Charles? Então, pessoal, as informações que te recebeu até agora, né, ele já está disponível para uso, mas isso para as grandes empresas e empresas selecionadas. Tá? Então, se eu não me engano, está em torno de 20 empresas, estão dentro dessas 20 maiores, estão algumas das 500 maiores dos Estados Unidos, mas ainda não está disponível para o grande público. Tá? Infelizmente, é o que temos até agora. A gente tem uma pergunta também do Carlos Miller. O Copilot será liberado para consumidores finais para usar em casa?
Então, esse é um tema bastante polêmico, né? Tanto para uso em casa quanto no uso educacional. Já está se trabalhando muito em relação aos impactos que isso pode trazer, né? Mas, por enquanto, a novidade está dedicada para o uso comercial, né? Provavelmente é onde é possível, onde tem menos barreiras, né? Então, não está liberado para uso em casa. Tem planejamento para uso em casa, vai ser comunicado. Quando a gente receber essa informação, provavelmente a gente deve comunicar também, mas por enquanto só para uso comercial, tá? Outra pergunta que eu vi aqui do Jackson Fernandes, eu vi também o Marcel aqui no Q&A perguntou, com relação aos planos, quais os planos terão o Copilot? Então, por enquanto, todas as informações que a gente tem, né, como eu comentei lá atrás, os planos que vão suportar o add-on, né, que normalmente é como é comercializado esse tipo de tecnologia, vai ser do Microsoft 365 E3, o E5, tá, que são os dois os mais robustos da plataforma, e o Business Standard e o Premium, que é para empresas de até 300 colaboradores. Então, em cima desses produtos é que a gente vai ter o add-on para colocar em cima. A gente ainda não tem valores, né, e nem o nome do plugin, da licença, mas é em cima deles que vai acontecer, tá? A gente teve diversas perguntas sobre a disponibilidade, o pessoal acho que gostou bastante, está querendo utilizar. O Estevão perguntou quando saberemos que estará disponível. Então, ainda não tem previsão, tá? Nenhum dos comunicados que a gente recebeu, nenhuma comunicação interna de parcerias, mas a expectativa é que aconteça logo, tá? Até porque tem os concorrentes aí indo atrás, né? Tem as outras grandes clouds também trabalhando nisso. Nenhum deles tem o tamanho da plataforma da Microsoft e plataforma Office, né? Mas a Microsoft está correndo atrás para liberar o quanto antes. Tenho a expectativa de que aconteça pessoalmente, né? Acredito que acontece esse ano, sim. A Fernanda está um pouco receosa aqui com relação à inteligência artificial. Ela perguntou, essas inteligências artificiais às vezes são meio desequilibradas. O que você pensa disso? Como a Microsoft vai controlar? Realmente a gente vê várias notícias aí, desde o filme, né, do Exterminador do Futuro, como os bots e tudo mais. Então, uma grande sacada que a Microsoft tem e está colocando, né, ela está focando nisso como um copiloto. Então, assim, a responsabilidade final é sempre nossa de usar ou não o que ela está produzindo, né, e nunca ela ser a protagonista no conteúdo final, tá? Além disso, diferente de várias tecnologias de inteligência artificial que a gente vê rodando, todos os filtros e os controles para evitar que aconteça o desequilíbrio, né, e a maldade dentro da inteligência artificial, elas são planejadas desde o início do desenvolvimento, envolvendo engenheiros, analistas, desde o início do processo do desenvolvimento, e não só colocando um filtro lá na ponta final, porque colocar o filtro lá na ponta só é bastante complicado, porque você tem que pensar em todas as possibilidades de maldade, né? Ou de desequilíbrio que pode acontecer. No processo da Microsoft, isso acontece em todo o ciclo do desenvolvimento da tecnologia. Então, acredito que, como vai ser uma tecnologia, acredito não, eu tenho certeza pelo que a gente conhece e tem acesso a documentações da Microsoft, né? Ela é muito responsável no que ela vai entregar de poder para todo mundo, tá? Então, acho que essa questão do desequilíbrio, como vai estar na responsabilidade de um ser humano, se acontecer alguma irresponsabilidade, com certeza é porque o ser humano que deveria ter revisado o conteúdo final da IA acabou falhando. E faz parte, né? Assim como o ser humano ele é falho, então eventualmente ele vai errar, e a inteligência artificial também não é perfeita, ela também vai errar. Então, acho que o trabalho de dois, que é igual no pilotando um avião, por isso que tem o piloto e o copiloto, os dois juntos se regulando, eu acho que a gente terá um sucesso extraordinário lá na frente. Nós extrapolamos um pouquinho o tempo, vou fazer a última pergunta. A Milena Zick questionou aqui, e vai ter esse Copilot para outros produtos também? Sim, inclusive já tem, né? A ideia do nome Copilot, ele nasceu
dentro de uma ferramenta de desenvolvimento da Microsoft, que é o Visual Studio, né? Ele já é utilizado no desenvolvimento de programas, tá? Então, essa mesma falta de criatividade que eventualmente acomete a gente na criação de documento acontece com quem desenvolve programas, ou às vezes a pessoa não tem o conhecimento. Então, lá nessa ferramenta, ela já tem a possibilidade de falar para o Copilot criar boa parte do código e a pessoa revisa aquele código final, né? A gente também tem o Copilot já comunicado para o CRM da Microsoft, para ajudar a equipe de vendas e o pessoal de marketing. Já tem o Copilot para o CRM, para o RP. A gente tem o Copilot também para o Azure, que é a nuvem da Microsoft, focado em ajudar a resolver os problemas de segurança, tá? Porque quem é de TI sabe que eventualmente acontece muito log de erro, muito evento que a gente não tem nem ideia do que fazer, tá? E o Copilot ajuda a resolver, tá? E deixa eu me lembrar que a gente analisou sobre isso. É isso aí, eu acho que são essas as três principais plataformas, mas eu acredito que isso não vai parar por aí, tá? Inclusive, eu estava lendo, né, que as próximas versões da inteligência artificial, eles estão usando a própria inteligência artificial para aprimorar ela, porque a quantidade de conhecimento que ela tem, a gente pode usar ela para resolver os problemas que ela mesmo tem e vira um ciclo aí produtivo extraordinário, né? Perfeito. Bom, pessoal, em nome da Dinamio, né, nós agradecemos então a presença de todos. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Agradeço também ao Charles aí pela apresentação. Vamos manter, né, vocês, clientes, informados sobre as novas atualizações e quando estiver disponível também. E eu espero que participem aí dos próximos eventos, tá? Respondam também aí, né, a questão do formulário para receber o certificado final e contem conosco para outras soluções que precisem, eventualmente sobre Microsoft 365 ou outros temas. A Dinamio está de portas abertas para vocês. Tudo bem? Grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.